te pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes sermos seduzidos pela glória deste mundo, pelas luzes, pelos holofotes, mas sabemos que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor encontre em nós essa verdadeira adoração, que flui não somente dos nossos lábios, mas que flui como uma canção de amor e gratidão através das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos atos de bondade, das nossas ações sociais. Que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor transforme a nossa visão, que nós possamos ter uma visão clara do que é ser igreja, do que é ser a tua noiva. Permaneça até o final. A mensagem já vai continuar. Antes, eu preciso te dar um recado. Se você quer que esse canal e essas palavras continuem existindo todos os dias e chegue em mais vidas que precisam ouvi-las, nos ajude deixando o seu like. Clique nesse botão aqui de joinha que está abaixo do vídeo. Deixe também um comentário, um pedido de oração. Tudo isso nos ajuda. Você também pode compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você deseja abençoar. Para aqueles que querem e podem fazer mais, se torne membro da família Minuto com Deus. Seja um daqueles que ajudam o nosso ministério a se manter de pé, além de ganhar conteúdos exclusivos. Você fez tudo isso? Deus te abençoe poderosamente. Siga com a mensagem e ouça até o final. Deus vai falar com você. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. E eu queria compartilhar uma palavra para o seu coração. Amém? Eu oro para que o Espírito Santo possa falar com você de uma maneira poderosa, como Ele falou ao meu coração, enquanto eu lia hoje uma passagem aqui dos Evangelhos. E a palavra que eu quero compartilhar está em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 13. Eu já preguei outras vezes em João capítulo 4 e eu creio que você que está ouvindo essa mensagem possa ter ouvido outras explanações em relação a essa passagem. Mas hoje o Espírito Santo, ele falou comigo de uma maneira diferente e por isso eu gostaria de compartilhar com você. A gente tem que se lembrar que a palavra de Deus é viva. Está escrito que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Então, ela chega até nós segundo a medida da nossa necessidade e segundo os propósitos de Deus. A Bíblia diz também que a palavra do Senhor não voltará vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi designada. Portanto, eu creio que se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque tem pessoas que precisam ouvir. Inclusive eu, que estou aqui falando a você. Não pense que o pastor, o apóstolo, o bispo aí da sua igreja, o líder, o presbítero, são pessoas irretocáveis, pessoas que não têm pecado, porque a gente traz muito essa ideia, não é? Do sacerdote, daquela pessoa que está lá em cima,
como uma figura super-humana, mas não é. E a Bíblia deixa claro isso em todo o tempo. As pessoas que mais foram usadas por Deus são pessoas cheias de defeitos, cheias de problemas, cheias de limitações. A palavra diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas mesmo assim, ele orou e Deus ouviu a sua oração e Deus operou milagres através da oração de Elias. Então, eu e você somos falhos, somos fracos, somos pecadores, mas nós podemos dirigir a nossa oração a Deus em nome de Jesus, porque assim Ele nos ouvirá e segundo a vontade dEle nos atenderá. Porque tem pessoas que pensam assim, tudo que eu pedir em nome de Jesus eu vou conseguir. Não, não é literalmente tudo. Tudo aquilo que for do agrado de Deus. Tudo aquilo que estiver alinhado com a vontade e com os propósitos de Deus. Eu posso orar hoje, aqui, agora, e falar assim, Senhor, em nome de Jesus, que eu ganhe na loteria nessa semana. Se for da vontade de Deus, né, e se eu jogasse pelo menos, porque nem jogar eu jogo, mas se fosse da vontade de Deus, eu acertaria números, eu ficaria milionário, eu seria curado em todas as áreas da minha vida. Mas nós devemos orar e confiar na vontade de Deus. Confiar que Ele é um Deus fiel, é um Deus bom, misericordioso, que nos ama, que cuida de nós. Temos que orar e entregar a nossa vida nas mãos dEle e pedir que a vontade dEle se cumpra. Porque a gente sempre fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. Então nós temos que confiar nisso. Talvez você esteja orando e o seu milagre não acontece. Talvez você esteja orando e a sua vitória não chega, a porta não se abre. O que eu faço, pastor? Continue orando. Continue crendo, continue tendo fé. Continue depositando a sua confiança no Senhor, porque no tempo dele, ele vai agir. Amém? A palavra que o Senhor me trouxe hoje, como eu disse, está no Evangelho de João, capítulo 4. Antes de começar a leitura, eu queria pedir que você desse o seu like nesse vídeo. Tem muitas pessoas, irmãos, que passam pelo nosso canal, que ouvem Minuto com Deus, que são abençoados, edificados todos os dias com a palavra do Senhor, mas que ainda não são inscritos no canal. Olha, isso é algo que vai levar alguns segundos. Você dar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? E se você quiser apoiar esse projeto, se você gostaria de expressar a sua gratidão pelo Minuto com Deus, seja membro do canal. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. Está escrito: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Eu estou aqui com um copo d'água na minha frente, uma caneca de água, molhando a garganta aqui. Mas quem beber desta água, é o que Jesus estava dizendo, dessa água aqui, vai ter sede outra vez. Eu bebo água agora, daqui a algumas horas eu tenho sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Repare que Jesus agora já está falando em um nível espiritual.
quem beber da água que Jesus oferece, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa água que eu estou bebendo aqui, ela foi retirada de uma torneira, de um purificador de água, de algum lugar de onde sai água potável. Mas a água que Jesus nos oferece, ela sacia a nossa sede espiritual para sempre, é o que Jesus está dizendo, e nós mesmos nos tornamos a fonte de água. Nós passamos a carregar conosco a presença de Jesus e temos então a capacidade de saciar a sede de outras pessoas. É isso que acontece conosco. E é isso que Jesus está dizendo aqui, no versículo 14. Versículo 15 diz assim: a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Nem precise voltar aqui para tirar água. Isso aqui era a conversa entre Jesus e uma mulher samaritana que foi retirar água num poço, o que era muito comum naquela época. Naquela época não tinha as companhias de abastecimento que fornecem água para a gente, que fazem com que a água chegue na nossa torneira. Nessa época que não tinha isso. As pessoas retiravam águas de poços e essa mulher estava fazendo isso. Então, quando Jesus falou sobre a água viva, a água que mata a sede espiritual, a mulher falou com ele: eu quero essa água. O meu sonho era nunca mais ter que vir aqui tirar água nesse poço. Porque ela era uma mulher que era marginalizada pela sociedade. Porque ela já tivera outros maridos e naquela época uma mulher divorciada era mal vista pela sociedade. E não mal vista como é hoje, que a gente fica meio assim, não. Era mal vista mesmo, era como se a mulher fosse amaldiçoada. E aquela mulher então tirava água nesse poço ao meio-dia, talvez, aqui é uma suposição, talvez para evitar a presença das pessoas, os olhares julgadores, os olhares de juiz que as pessoas lançavam sobre ela. Então, ela imediatamente pensou numa necessidade dela, uma necessidade emocional. Ela falou: eu gostaria de não ter que precisar mais vir aqui pegar água. Talvez ela nem tenha pensado numa necessidade física, mas de uma necessidade de não ter que se socializar mais. Sabe quando você pensa assim, quando você é convidado para ir em algum lugar e você pensa assim: mas se eu for eu vou ter que encontrar fulano, a fulana, aí eu prefiro não ir. Esse era o sentimento dessa mulher. Nossa, eu vou ter que buscar água no poço. Eu vou ter que passar pela porta daquela vizinha que me olha com um olhar de julgamento, daquelas pessoas que conhecem a minha história, que sabem que eu já fui mulher de 5 homens diferentes. Então esse era o receio dela. Jesus disse o seguinte, no versículo 16: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Eu estou lendo a NVI, Nova Versão Internacional. Tá bom? Jesus está dizendo: busca seu marido. E a mulher falou: eu não tenho marido.
Jesus então disse: você disse a verdade. Você já teve 5 maridos e você vive agora com um que não é seu marido. E a mulher disse: eu vejo que o Senhor é um profeta. Eu vejo que o Senhor é profeta. E aí, como ela percebeu que estava conversando com um profeta, com uma pessoa que estava ligada à religião, com uma pessoa que tinha um conhecimento espiritual maior do que o dela, ela então quis tirar algumas dúvidas. E ela então, no versículo 20, ela diz assim: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês, vou começar de novo. Versículo 21, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só até aqui o verso 24. Eu queria compartilhar uma breve reflexão com você de algo que Deus colocou no meu coração. E eu fiquei pensando, sabe, sobre uma pergunta para fazer, para que eu possa ilustrar isso que eu quero dizer para você hoje. A pergunta é a seguinte: você tem mais satisfação, mais prazer em estar numa sala de aula ou num show? Você tem mais satisfação em estar numa sala de aula ou em um show? Mas que show, pastor? Um show de alguma banda, de algum cantor, de algum grupo do qual você goste. Você prefere estar numa sala de aula ou no show, vendo esse grupo, esse show, essa festa? Se você responder com sinceridade, quem já foi estudante, ou quem faz faculdade, quem já teve que acordar às 5 da manhã como eu para ir para a escola, ou quem teve que estudar depois de uma jornada de trabalho, se você for honesto, você dirá que um show é melhor para você do que uma sala de aula. Isso é a natureza humana. É melhor estar em um show do que estar em uma sala de aula. Calma que você vai entender onde eu quero chegar. Por que é melhor estar num show? Porque ali você está interagindo com outras pessoas, você está sendo presenteado com um espetáculo de luzes, de fumaça, de fogos, um espetáculo acústico, um espetáculo visual. Você já viu quando você vai em um show? Eu estou falando show, mas eu poderia falar de uma peça de teatro, eu poderia falar de um cinema, alguma coisa que mexe com os seus sentidos visuais, que mexe com a sua audição, que mexe com o seu intelecto, com as suas emoções. Quando você assiste um bom filme
e você vai às lágrimas no final do filme. Sabe essas coisas? É melhor frequentar um show do que frequentar uma sala de aula. Por quê? A sala de aula é muito fria. A sala de aula não tem emoção, não tem nada para você se distrair. Tanto que hoje a maioria dos alunos, quando estão em sala de aula, ficam no celular. Não para filmar a aula, mas para tentar sair um pouquinho daquele ambiente ali onde ele se sente, onde ela se sente isolada demais. A conversa da mulher samaritana com Jesus dizia a respeito ao relacionamento com Deus, a adoração que nós devemos ter com Deus, a comunhão que nós devemos ter com o Espírito Santo, porque a adoração é isso, é um momento de relacionamento, de comunhão, de oração, de intimidade com Deus. Tanto é um momento de intimidade que Jesus disse assim: quando você for orar, vá para o seu quarto. Por que Jesus falou para ir para o quarto? Por que Jesus não falou para ir para a igreja? Porque o quarto é um lugar de intimidade. Quem ora no quarto é porque essa pessoa está orando mesmo. Só que muitas vezes nós queremos o show que está sendo apresentado na igreja. Eu não estou generalizando aqui, tá bom? Eu sei que existem igrejas sérias, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes o púlpito se tornou um palco. O púlpito se tornou um palco. E por que nós temos essa necessidade de estar na igreja? É porque nós queremos alimentar não somente o nosso espírito, mas também as nossas emoções. Se você gosta da rede de canais do Minuto com Deus, quer nos ajudar, mas não sabe como, eu quero te convidar para se tornar membro do nosso canal. Ao fazer isso, você contribui para que o canal continue existindo. E com isso você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Tudo isso por menos de R$ 8 por mês. Você pode fazer a diferença com muito pouco. Deus te abençoe.